Olá, economáticos! O vídeo de hoje vai ser um manual completo do Tesouro Direto, esse que geralmente é o primeiro passo no mundo dos investimentos. Então, se você está começando a investir agora, fica comigo até o final desse vídeo e já deixa seu like aqui para ajudar na divulgação, beleza? Meu nome é Vinícius e você está no Econopédia. Em primeiro lugar, o que é o Tesouro Direto? Ele nada mais é do que uma plataforma que permite às pessoas físicas investirem em títulos públicos. Para você investir no Tesouro Direto, você tem que abrir uma conta em uma corretora que vai intermediar essa negociação. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link de 3 corretoras que a gente aqui do Econopédia usa e confia. Você pode investir ou resgatar seus títulos em dias úteis dentro do horário comercial, das 9h30 às 18h, e os preços e as taxas são informadas na hora que você faz a transação. O mínimo para você investir no Tesouro é em torno de R$30, com exceção do Tesouro Selic, que o mínimo ali é de mais ou menos uns R$100. Já o limite máximo para uma pessoa física investir é de R$1 milhão por mês, considerando toda a carteira de títulos comprados naquele mês. Quando a gente fala de liquidez, o Tesouro Direto tem uma liquidez diária para todos os títulos com prazo de D+1. Ou seja, se você solicitar uma aplicação ou um resgate na segunda-feira, essa transação vai ser efetuada na terça-feira. Quando você compra um título público, você está financiando as operações do governo, que em troca te paga uma taxa de juros que é negociada ali no momento da compra do título. Justamente por se tratar do governo que a gente fala que o Tesouro é um investimento de baixo risco, inclusive mais seguro do que a própria poupança. É só você pensar, o que é mais fácil, um banco quebrar ou o governo quebrar? É claro que um banco, né? Já que o governo, em último caso, ele pode emitir moeda para te pagar. É claro que isso pode gerar inflação, mas pelo menos você tem uma segurança maior de que você vai receber o seu dinheiro. Agora, sobre os tipos de investimentos que a gente pode fazer. Basicamente, existem 3 tipos de títulos no Tesouro Direto. O Tesouro Selic, que é indicado para objetivos de curto prazo, como reserva de emergência, que a gente já tem vídeo aqui no canal explicando como montar a sua, eu vou deixar aqui nos cards para você assistir. Ele rende basicamente a taxa Selic, como o próprio nome diz, e ele é indicado para fazer sua reserva de emergência justamente porque ele rende acima da poupança e o risco de você perder dinheiro se você vender antes do vencimento é mínimo. Pode sim acontecer algumas situações muito atípicas de você ter um prejuízo no curto prazo investindo no Tesouro Selic, mas além de ser muito raro disso acontecer, a perda que você vai ter é mínima comparado ao que pode acontecer nos outros títulos. O segundo que nós temos é o Tesouro Pré-fixado, que é ideal para objetivos de médio prazo. Ele rende basicamente uma taxa que é pré-acordada no momento da compra, então você sabe exatamente o quanto que você vai receber no final, lá no vencimento. Nesse sim, se você vender antes do vencimento, você tem um risco maior de ter prejuízo, mas se você manter até a data do vencimento, você vai receber exatamente aquela taxa que foi contratada. Por último, nós temos o Tesouro IPCA, que é ideal para objetivos de longo prazo, porque ele tem a correção pela inflação, mais uma taxa pré-fixada, ou seja, ele paga juros reais e é uma maneira de você proteger seu patrimônio da inflação. Por isso, ele pode ser usado para quem pensa em guardar para uma aposentadoria, por exemplo, já que, além de manter o seu poder de compra, ele vai te pagar uma taxa a mais. E assim como no pré-fixado, você tem um risco maior de ter um prejuízo caso você venda seu título antes do vencimento, mas, novamente, se você manter até o final, até a data do vencimento, você vai receber exatamente aquilo que foi contratado no momento da compra. Além disso, o Tesouro Pré-fixado e o Tesouro IPCA, eles têm a opção de ter um pagamento de juros semestrais. Eles são bons para quem já está no momento de viver da renda dos seus investimentos ou caso você tenha algum objetivo que faz sentido você ter esse pagamento recorrente de juros. Agora você deve estar se perguntando, mas Vinícius, por que se eu vender meus títulos antes do vencimento eu posso ter um rendimento negativo? Pensa que o Tesouro Nacional, quando ele emite um título, ele já tem um orçamento previsto para aquele financiamento. Então o Tesouro já emite o título com expectativa de quanto que ele vai desembolsar para pagar os investidores na data do vencimento, com exceção ali do Tesouro Pré-fixado, que ele já sabe exatamente quanto que ele vai ter que pagar. Então vamos pegar o próprio exemplo do Tesouro Pré-fixado, que é mais simples de entender. No dia do vencimento, o Tesouro vai pagar exatamente R$1.000 por cada unidade de título. O que varia ao longo do tempo é a taxa de juros que é acordada e o preço que vai ser pago no momento da aplicação, sendo que o preço varia ali de acordo com a própria taxa que é negociada naquele dia. Então vamos supor 2 taxas de juros diferentes, de 5% e de 10%, e que o título vence daqui a 2 anos. Para você saber qual é o preço de cada título, basta você jogar os valores na fórmula que eu vou deixar aqui na tela. Como a gente sabe que no vencimento o preço do título deve ser de R$1.000,
Então, para uma taxa de 5%, nós temos que o preço do título hoje deve ser de R$ 907,03, e para uma taxa de 10% ao ano, o preço deve ser de R$ 826,44. É claro que você não precisa fazer todas essas contas, mas você precisa saber que isso acontece todos os dias até a data do vencimento, e é por isso que o rendimento do título pode ser diferente daquele que foi acordado no curto prazo, e isso a gente chama de marcação a mercado. O importante é você saber que quando a taxa de juros sobe, o preço do título cai e você pode ter um prejuízo se você vender antes do vencimento. E se a taxa de juros cair, o preço do título sobe e você pode ter um lucro se você vender antes do vencimento. Mas, frisando mais uma vez, se você manter o título até a data do vencimento, você vai receber exatamente aquilo que você contratou no momento da compra do título. Por fim, vamos falar dos custos de se investir no Tesouro Direto. Nas corretoras que eu indiquei aqui na descrição, não existe nenhuma taxa para você investir no Tesouro. Existe apenas uma taxa de 0,25% ao ano, cobrada pela B3 para manter seus títulos em custódia, e essa é uma taxa que vai incidir independente da corretora que você investir. No caso do Tesouro Selic, ele é isento dessa taxa se você tiver até R$10 mil investidos. Essa taxa de custódia é cobrada semestralmente e você deve depositar o valor da taxa na sua corretora até o dia do pagamento, caso esse valor seja maior do que R$10. Se for menos de R$10, essa cobrança é acumulada para o próximo período. Outro custo que nós temos é o imposto de renda, mas mesmo tendo imposto, a gente ainda consegue ter um rendimento maior que a poupança, mesmo que ela seja isenta de IR. O imposto de renda é retido na fonte, então você não precisa emitir nenhuma DARF para recolher o imposto, e ele é cobrado apenas sobre o rendimento da sua aplicação. Então, se você resgatou antes do vencimento e teve um prejuízo, não vai ter cobrança de imposto de renda. E também existe a cobrança do IOF caso você resgate seu título antes de 30 dias de aplicação. O Tesouro Direto disponibiliza uma plataforma que você pode acessar e ter acesso ao seu extrato dos títulos, você consegue ver um gráfico ali dos seus rendimentos, você consegue também ver qual é a taxa da B3 que vai ser cobrada, quanto que vai ser cobrado de imposto, enfim, e também você consegue agendar ali aplicações ou resgates por meio dessa plataforma. Quando você abre uma conta numa corretora, a própria corretora já abre uma conta para você no Tesouro Direto, e aí você vai receber todas as instruções de como entrar na plataforma, mas de qualquer maneira eu vou deixar o link aqui na descrição, caso você já tenha uma conta na corretora, para você entrar lá no portal do investidor. Eu falei lá na introdução, geralmente o Tesouro Direto é o passo inicial das pessoas no mundo dos investimentos, para sentir como isso funciona, para depois se aventurar ali no mundo dos fundos imobiliários, nas ações e nos investimentos no exterior. E eu falo por mim mesmo, tá? Quando eu comecei a investir lá em 2014, quando eu tinha 17 anos ainda, eu comecei justamente investindo num tesouro pré-fixado e naquela época nem tinha esse nome, para vocês terem ideia, tá? O tesouro facilitou muito a nossa vida com esses nomes, porque antes eram uns códigos terríveis. Mas foi isso, ele foi o meu primeiro passo para sentir como que funcionam as ações no mercado, como que funciona os juros compostos na prática, e foi isso que me deu gosto para aprender a investir na bolsa, tanto aqui no Brasil como lá fora, no exterior, e também para conhecer ali como que funcionam as ações, os fundos imobiliários e os outros investimentos de renda fixa também. E muita gente tem falado nesses últimos anos que a renda fixa está pagando muito pouco, que não vale mais a pena investir em renda fixa. Mas, gente, eu continuo investindo em renda fixa até hoje e tudo depende do seu objetivo com o seu investimento. Se eu quiser, por exemplo, fazer uma viagem daqui a alguns anos, por exemplo, eu não vou colocar esse dinheiro na bolsa e correr o risco de perder esse capital. Eu vou colocar num título que vai vencer ali próximo da data da minha viagem, para que eu possa resgatar e ter uma certeza e uma segurança maior de que eu vou resgatar justamente o valor que eu preciso. E mesmo quando a gente pensa no longo prazo, numa aposentadoria, numa liberdade financeira, faz sentido ter uma parte da carteira em renda fixa de acordo com o seu perfil de risco. E eu estou falando isso para vocês terem cuidado ao seguir o que a mídia fala, ou até mesmo seguir influenciadores que têm aí 100% em renda variável, tá? Eles fazem isso porque faz parte do perfil de risco deles. É importante que você saiba o seu perfil de risco e respeite esse perfil de risco. Mas depois de tudo isso, me conta aqui nos comentários se você já investe no Tesouro Direto ou se você pretende começar a investir agora e quais são seus objetivos com seus investimentos. Eu espero que você tenha gostado desse manual. Deixa seu gostei aqui embaixo que ajuda a gente bastante. Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo, com aquele seu parente que quer começar a investir, que precisa cuidar melhor do dinheiro. E não se esqueça de se inscrever no canal caso você não seja inscrito e eu vejo você no próximo vídeo.